O Rinjani é um vulcão ativo na ilha de Lombok, na Indonésia. Com 3,726 metros de altitude, é o segundo vulcão mais alto do país. É um estratovulcão que, após uma erupção em 2004, permaneceu dormente até 2009, quando sua atividade voltou a crescer. A erupção mais recente foi em 2016, e um programa de monitoramento permanece ativo. No topo do vulcão, se encontra uma caldeira vulcânica de 6 por 8,5 quilômetros, ocupada parcialmente pelo lago Segar Anak. As encostas mais baixas produzem arroz, soja, café, tabaco, algodão, canela e baunilha. O turismo de montanha é muito popular. É possível fazer escaladas até o anel do vulcão e visitar a caldeira. Os acidentes fatais não são raros. Nos últimos 5 anos, pelo menos 8 mortes foram registradas na região, segundo um relatório do governo da Indonésia. Em dezembro de 2021, um montanhista indonésio de 26 anos morreu após cair em um desfiladeiro de 100 metros de profundidade enquanto subia o monte pela rota de Senaru, em North Lombok. Em agosto de 2022, um alpinista português de 37 anos morreu ao despencar de um penhasco no cume do Rinjani enquanto tirava uma selfie. Em junho de 2024, uma turista suíça morreu após cair na trilha do Bukit Anak Dara, no distrito de Sembalun, East Lombok. Ela havia se arriscado por uma rota ilegal. Em setembro de 2024, um escalador de Jacarta desapareceu após supostamente cair em um desfiladeiro na área do Monte Rinjani, em 28 de setembro. O corpo foi localizado por um drone com câmera térmica, a centenas de metros de profundidade, e resgatado uma semana depois. Em maio de 2025, um montanhista malaio de 57 anos morreu ao cair durante a descida do Rinjani pela rota de Torian. Ele despencou em um desfiladeiro com cerca de 80 a 100 metros de profundidade, na trilha de Bani Urip, quando o grupo retornava do cume. O relatório oficial aponta ainda que houve um total de 180 acidentes na região do parque, sendo que 60 deles foram registrados apenas em 2024, o ano com o maior número de acidentes no período. Turistas estrangeiros estavam envolvidos em 44 acidentes. Segundo a comunidade local de montanhistas, o Rinjani não é recomendado para iniciantes e é mais adequado a trilheiros experientes. As trilhas são estreitas e rochosas, com ravinas íngremes e trechos de areia solta que tornam a escalada particularmente escorregadia e perigosa. Os montanhistas costumam iniciar a subida por volta das 2 horas da manhã para tentar ver o nascer do sol do cume, geralmente usando lanternas simples que oferecem pouca visibilidade, explica Studestra Ajengrastri, Indonésia e editor assistente do Asia Production Digital Hub da BBC. Normalmente, são acompanhados por guias, mas a combinação de escuridão, terreno instável e clima imprevisível aumenta bastante o risco. Localizado em uma região remota e sem acesso a transporte motorizado, todo o trabalho de resgate depende de equipes que se deslocam a pé. A Ajengrastri aponta que, em períodos de mau tempo, ventos fortes podem se transformar rapidamente em tempestades, e a chuva deixa as trilhas arenosas ainda mais perigosas. Uma neblina densa frequentemente cobre a montanha, ocultando penhascos e reduzindo drasticamente a visibilidade, o que impõe desafios adicionais tanto aos escaladores quanto às equipes de resgate. O Parque Nacional do Monte Rinjani é administrado pelo Escritório do Parque Nacional do Monte Rinjani, que faz parte do Ministério do Meio Ambiente e Florestas da Indonésia. O órgão emite licenças para montanhistas, escaladores, guias e operadores turísticos. Para garantir a segurança dos indivíduos, o Parque Nacional também emite procedimentos operacionais padrão para escalada e caminhada em trilhas, que devem ser seguidos por operadores, guias, montanhistas e escaladores. As normas estabelecem, por exemplo, que os montanhistas devem ser acompanhados por um guia local. Cada guia pode acompanhar um grupo de escaladores e montanhistas composto por no máximo 6 pessoas. Para Royal Sembaulun, presidente do Fórum de Turismo do Círculo Rinjani, esse número é excessivo. Ele diz que, em um terreno de escalada tão difícil quanto o Monte Rinjani, é preciso da ajuda de outro guia para acompanhar 5 montanhistas. Um guia na frente e outro atrás do grupo. Em uma declaração por escrito à BBC News Indonésia, o Ministério de Florestas e Meio Ambiente disse que está revisando a proibição de escalar o Monte Rinjani para escaladores iniciantes ou pessoas que nunca subiram uma montanha. Ao longo de 2025, o Parque Nacional do Monte Rinjani impôs sanções a 99 alpinistas. Eles estão proibidos de escalar o Monte Rinjani por 5 anos,
escreveu o Ministério Florestal em um comunicado. Antes de escalar, de acordo com Rahman Mukhlis, os montanhistas precisam saber os desafios que enfrentarão. O fornecimento de informações sobre este desafio, disse ele, é feito antes que os possíveis montanhistas decidam subir o Monte Rinjani. Os procedimentos padrão do Parque Nacional do Monte Rinjani também exigem esse processo antes da escalada. Do lado dos turistas, eles precisam entender o terreno de risco, preparar os equipamentos e se preparar fisicamente. Isso pode ajudar a antecipar os riscos, diz Rahman Mukhlis. Jago, um guia que atua no Monte Rinjani há quase 10 anos, disse que, com base em sua experiência, nem todos os montanhistas têm a mesma velocidade e não é incomum que alguns participantes fiquem para trás do grupo. É aqui que o papel do sistema de duplas é importante para montanhistas e guias. A atração é descrita como uma combinação de desafio físico e recompensa visual. Nas fotos mais frequentes, o destaque é o lago da cratera do vulcão, chamado de Danau Segara Anak, filho do mar. Suas águas azul-turquesa se espalham por cerca de 6 quilômetros e têm mais de 200 metros de profundidade. No meio fica o cone vulcânico Barujari, que também é chamado de vulcão bebê. O cume do Rinjani permite desfrutar de uma vista deslumbrante da cratera, do lago e das ilhas vizinhas, como Bali e Sumbawa. Muitas imagens destacam essa paisagem no amanhecer, quando tudo vira um espetáculo de cores. Segundo a publicação especializada em viagem, o destino é tão famoso entre quem pratica trekking que mais de 1.000 turistas tiveram que ser retirados do local durante os terremotos que atingiram a ilha em 2018. O vulcão permaneceu fechado para os visitantes durante vários meses seguintes. Poucos realmente fazem o esforço muito extenuante necessário para alcançar o cume propriamente dito, preferindo parar na borda da cratera, aproximadamente 2.700 metros, onde as vistas do lago da cratera são de tirar o fôlego, diz o site do Parque Nacional. Fazer o esforço extra de subir mais 1.000 metros até o topo exige um nível consideravelmente maior de preparo físico, sem falar na força de espírito e no senso de aventura. Completa. O Rinjani é considerado um lugar sagrado pelos povos locais, que percorrem o caminho até o topo com oferendas para deuses e espíritos, descreve o Lonely Planet. A capital de Lombok é Mataram, que possui um aeroporto internacional. Também existe transporte por ferry a partir de Bali. As trilhas costumam partir das cidades de Senaru e Sembalun. Não é permitido fazer trilhas no local entre janeiro e março, época de chuvas. A temporada seca, entre abril e novembro, é considerada ideal para visita. Também não se pode encarar o trekking por conta própria, alerta o Lonely Planet. A publicação diz ainda que o site oficial do parque tem bons mapas e informações, além de uma seção útil com relatos sobre agências de trekking duvidosas. Ao final, o desafio inclui pedras soltas, solo pouco firme e subidas bastante íngremes. As temperaturas no cume podem ser muito baixas, chegando perto de 0 graus Celsius. O Parque Nacional recomenda o uso de casacos à prova de vento e impermeáveis, de headlamp, um tipo de lanterna presa à cabeça com uma faixa, e diz botas de trekking escalada são um extra, mas não são necessárias. E, para quem se dirige ao cume do Rinjani, a orientação é usar bastões de trekking, por causa das pedras soltas. Em 2022, Boaz Baranon, de 37 anos, nascido em Israel e de nacionalidade portuguesa, caiu de uma altura de 150 metros ao tentar tirar uma selfie na borda do cume, na rota de Sembalun. O corpo dele só foi resgatado após 4 dias de buscas em um terreno íngreme e clima instável. O acidente com Boaz chamou mais atenção das autoridades por conta da falta de cuidado dele com a segurança. Em 1º de junho de 2024, a turista suíça Melanie Bunner morreu após cair durante uma escalada no Monte Anak Dara, em Sembalun. Embora não tenha ocorrido na trilha do Monte Rinjani, a escalada fica na mesma região. Melanie foi encontrada morta no fundo de um barranco após percorrer uma rota não oficial e não recomendada pelas autoridades locais. Melanie escalava sozinha a trilha não oficial, quando caiu em um barranco. Seu corpo foi encontrado horas depois por moradores locais. O turista de 57 anos nascido na Malásia caiu de uma ravina de 80 metros na trilha de Torian, após se soltar de uma corda de segurança. A queda ocorreu em meio à neblina densa, o que dificultou o resgate. Reni recusou a ajuda dos guias momentos antes do acidente.
Todos os 3 casos envolveram quedas em áreas de risco, muitas vezes sem o uso adequado de equipamentos de segurança ou em trilhas não recomendadas. De acordo com relatos de viajantes, subir o Monte Rinjani é um desafio físico que exige preparação. Com caminhadas que podem durar mais de 10 horas por dia, é necessário investir em preparo físico antes da viagem. Quem já fez o percurso lembra que a beleza compensa o esforço, mas o corpo sente. Noites mal dormidas, frio intenso e subidas puxadas fazem parte do roteiro. Em fóruns de viajantes, muitos usuários são assertivos em descrever as belezas do lugar, além da possibilidade de mergulhar na cultura local. A experiência de trekking no Monte Rinjani não só leva você por paisagens deslumbrantes, mas também permite que você mergulhe na rica herança cultural do povo Sazak, diz um deles. Os Sazak são originários da ilha de Lombok e vivem na região há muitos séculos. O último trecho antes do cume é desprotegido. Os ventos eram fortes. O solo solto dificultava o progresso. Depois de um tempo, o que me manteve firme foi o fato de ninguém desistir. Se eles conseguem, você também consegue. A subida, o nascer do sol e a vista eram de tirar o fôlego, conta outro. Agências de turismo da região, como a Jar Trekking, também lembram das dificuldades que podem existir, principalmente para quem não tem muita experiência em escaladas. Rinjani não é uma montanha muito alta, mas a trilha em alguns trechos é bastante desafiadora, especialmente se você quiser escalar o cume. É aconselhável ter treinamento físico e mental ou, pelo menos, ter alguma experiência em caminhadas ou trekking. O mal de altitude pode ocorrer, sendo sintomas mais comuns dor de cabeça, vômitos e dor de estômago, informa um dos agentes. A trilha até o cume do vulcão Rinjani é ofertada por agências de viagem locais pelo preço médio de R$ 1.600. Elas cobram para levar visitantes em uma caminhada considerada difícil pelos clientes, que pode durar entre 2 e 4 dias até o segundo vulcão mais alto do país. Segundo relatos de turistas na plataforma de viagens TripAdvisor, a inclinação e o terreno arenoso estão entre as principais dificuldades para escalar o cume da montanha, com mais de 3,7 mil metros de altitude. Em uma caminhada de pedras soltas, solo pouco firme e subidas bastante íngremes, as temperaturas no cume do Monte Rinjani podem ser muito baixas, chegando perto de 0 graus Celsius. Segundo o governo da Indonésia, as trilhas do vulcão registraram 180 acidentes e 8 mortes em 5 anos. Algumas regras e regulamentos foram adicionados pelas agências em 2025. É obrigatório levar um recipiente para comida e água, normalmente oferecidos pelo guia turístico. Embalagens descartáveis não são mais permitidas. Os trilheiros devem apresentar uma carta que comprove aptidão para realizar a trilha. Caso contrário, será necessário passar por um exame médico. Desde 2024, é permitido levar, no máximo, 220 trilheiros na montanha. De acordo com relatos de viajantes, subir o Monte Rinjani é um desafio físico que exige preparação. Com caminhadas que podem durar mais de 10 horas por dia, é necessário investir em preparo físico antes da viagem. Quem já fez o percurso lembra que a beleza compensa o esforço, mas o corpo sente. Noites mal dormidas, frio intenso e subidas puxadas fazem parte do roteiro. Em fóruns de viajantes, muitos usuários são assertivos em descrever as belezas do lugar, além da possibilidade de mergulhar na cultura local. A experiência de trekking no Monte Rinjani não só leva você por paisagens deslumbrantes, mas também permite que você mergulhe na rica herança cultural do povo Sazak, diz um deles. Os Sazak são originários da ilha de Lombok e vivem na região há muitos séculos. Algumas regras e regulamentos foram adicionados pelas agências em 2025. É obrigatório levar um recipiente para comida e água, normalmente oferecidos pelo guia turístico.